Leituras do livro da Bíblia. Dando continuidade às leituras do livro da Bíblia, no livro de Isaías, nos capítulos 13, capítulo 14, capítulo 15 e capítulo 16. Escutemo-nos e lemos juntos neste exato momento. Isaías 13. Profecia contra a Babilônia. Oráculo contra a Babilônia, revelado a Isaías, filho de Amós. Levantai o estandarte sobre a colina escalvada, elevai a voz contra eles, fazei-lhes sinal com as mãos, para que transponham as portas dos nobres. Em minha cólera requisitei minhas tropas sagradas, e chamei os meus bravos e meus altivos triunfadores. Escutai esse ruído sobre os montes como vozerio de grande multidão. Chegam de uma terra longínqua, da extremidade dos céus, o Senhor e os instrumentos de seu furor, para devastar toda a terra. Lamentai-vos, porque o dia do Senhor está próximo como uma devastação provocada pelo Todo-Poderoso. Por causa disso deixam cair os braços. Ficam cheios de terror, tomados de convulsões e dores, eles se retorcem como uma mulher em parto, olham uns para os outros e têm o rosto em fogo. Eis que virá o dia do Senhor, dia implacável, de furor e de cólera ardente, para reduzir a terra a um deserto, e dela exterminar os pecadores. Nem as estrelas do céu, nem suas constelações brilhantes, farão resplandecer sua luz. Punirei o mundo por seus crimes, e os pecadores por suas maldades. Abaterei o orgulho dos arrogantes e humilharei a pretensão dos tiranos. Tornarei os homens mais raros que o ouro fino, e os mortais mais raros que o metal de Ofir. Farei oscilar os céus, e a terra abalada será sacudida pela ira do Senhor Deus dos exércitos, no dia do seu furor ardente. Então, como uma gazela assustada, como um rebanho que ninguém recolhe, cada um voltará para seu povo, e fugirá para sua terra. Todos aqueles que forem encontrados serão mortos. Seus filhinhos serão massacrados diante de seus olhos, suas casas serão saqueadas, e suas mulheres, violadas. Suscitarei contra eles os medos, que não se interessam pela prata, nem apreciam o ouro. Seus arcos abaterão os jovens. Então Babilônia, a pérola dos reinos, a joia de que os caldeus tanto se orgulham, será destruída por Deus, como Sodoma e Gomorra. Nunca mais será habitada, nem povoada até o fim dos tempos. O árabe não mais erguerá aí sua tenda, os pastores não amalharão aí seus rebanhos. As feras terão aí seu covil, os mochos frequentaram as casas, as avestruzes morarão aí, e os sátiros farão aí suas danças. Os chacais uivarão nos seus palácios, e os lobos, nas suas casas de prazer. Sua hora está próxima e seus dias estão contados. Isaías 14. Porque o Senhor terá compaixão de Jacó, e ainda dará a Israel a sua predileção e os restabelecerá na sua terra, os estrangeiros se reunirão a eles e se agregarão à casa de Jacó. Os povos virão buscá-los para conduzi-los à sua morada, possuí-los à casa de Israel na terra do Senhor como servos e como servas, conservarão prisioneiros aqueles que os tinham detido, e dominarão seus opressores. Quando o Senhor te tiver aliviado de tuas penas, de teus tormentos e da dura servidão a que estiveste sujeito. Cantarás esta sátira contra o rei de Babilônia, e dirás, como? Não existe mais o tirano. Acabou-se a tormenta. O Senhor despedaçou o bastão dos perversos e o cetro dos opressores. Ele feria os povos com fúria, vibrando golpes sem interrupção, e governava as nações com brutalidade, subjugando-as sem piedade. Toda a terra conhece o repouso e a paz, todos exultam em cantos de alegria. Até os ciprestes se regozijam de tua queda, dizendo com os cedros do Líbano, desde que caíste, não sobe até nós o lenhador. Debaixo da terra se agita a morada dos mortos, para receber-te a tua chegada. Todos tomam a palavra para dizer-te, finalmente, eis-te fraco como nós, eis-te semelhante a nós.
Tua majestade desceu à morada dos mortos, acompanhada do som de tuas harpas, jaze sobre um leito de vermes e os vermes são a tua coberta. Então, caíste dos céus, astro brilhante, filho da aurora. Então, foste abatido por terra, tu que prostravas as nações. Tu dizias, escalarei os céus e erigirei meu trono acima das estrelas. Assentar-me-ei no monte da Assembleia, no extremo norte. Subirei sobre as nuvens mais altas e me tornarei igual ao Altíssimo. E, entretanto, eis que foste precipitado à morada dos mortos, ao mais profundo abismo. Detém-se para ver-te melhor, e procuram reconhecer-te, porventura é aquele que fazia tremer a terra, e abalava os impérios. Que fazia do mundo um deserto, e destruía as cidades, e impedia os prisioneiros de voltarem para suas casas? Todos os reis das nações, todos repousam com glória, cada um no seu túmulo. Tu, porém, foste atirado para longe de teu sepulcro, como um aborto que causa horror, os cadáveres dos homens mortos à espada jazem sobre as pedras de uma tumba. Tal como uma carniça que se calca aos pés, tu não te reunirás a eles no sepulcro, porque arruinaste tua terra, e fizeste perecer o teu povo, nunca, jamais se falará da raça dos ímpios. Preparai o massacre dos filhos por causa da iniquidade dos pais, que eles não se levantem para conquistar o mundo, e invadir toda a face da terra. Levantar-me-ei contra eles, declara o Senhor dos Exércitos, apagarei o nome e o vestígio de Babilônia, sua raça e sua posteridade, diz o Senhor. Farei dela o domínio da garça real, um lodaçal, varrê-la-ei com a vassoura da destruição, palavra do Senhor dos Exércitos. Profecia contra a Assíria. Jurou o Senhor dos Exércitos. Por certo será feito como eu decidi, e o que resolvi se cumprirá. Esmagarei o assírio em minha terra e o calcarei aos pés nos meus montes, serão livres de seu jugo, e o seu fardo não lhes pesará nos ombros. Eis a decisão tomada para toda a terra. O Senhor dos Exércitos decidiu, quem mudará sua sentença? Sua mão está estendida, quem o fará retirá-la? Profecia contra os filisteus. Este oráculo data do ano da morte do rei Acás. Não te alegres, ó terra dos filisteus, de que tenha sido quebrada a vara que te feria, porque da estirpe da serpente nascerá uma áspide, e seu fruto será um dragão voador. Os humildes poderão pastar nas minhas pastagens, e os pobres dormirão tranquilos. Eu farei, porém, morrer de fome a tua raça, e matarei tua posteridade. Lamenta-te, ó porta, grita, ó cidade, treme, ó terra inteira dos filisteus. Porque do norte vem uma nuvem de poeira, e batalhões em filas cerradas. E que responderá, meu povo, aos mensageiros desta nação? Que o Senhor fundou Sião, e que os humildes de seu povo aí encontrarão um refúgio. Isaías 15. Profecia contra Moabe. Oráculo contra Moabe. Sim, atacada de noite, Ar-Moabe foi destruída. Sim, atacada de noite, Kir-Moabe foi destruída. O povo de Dibom subiu aos lugares altos para chorar, ao Nebo e ao Medaba. Moabe lamenta-se, todas as cabeças estão raspadas, todas as barbas cortadas. Na rua vestem burel e lamentam-se nos terraços, tudo geme e se desfaz em pranto. Ezebom e Eleale soltam gritos, e sua voz chega até Jaza, também Moabe sente seus rins fremirem e sua alma desfalecer. Do fundo do coração Moabe geme, seus fugitivos alcançam Segor, em Eglete Salísia, sim, a subida de Luite, fazem-na chorando, sim, pela estrada de Oronaim soltam gritos de aflição. As águas de Nemrim se esgotaram, a erva secou, a relva murchou, e as plantas não mais existem. Por isso levam seus bens e suas provisões para além da torrente dos salgueiros. Porque o clamor circula por todas as fronteiras de Moabe, suas lamentações ecoam até Eglaim, suas lamentações atingem Beer-Elim.
Porque as águas de Dimon estão cheias de sangue, porque enviarei sobre Dimon novos infortúnios, um leão contra os remanescentes de Moabe e contra os sobreviventes de Adma. Isaías 16. Enviai o cordeiro ao soberano da terra de Selá, pelo deserto, ao monte de Sião. Como aves espantadas, como ninhada dispersa, tais serão as filhas de Moabe na passagem do Arnon. Dá teu aviso, intervém como árbitro, cobre-nos com tua sombra como a noite, em pleno meio-dia. Deixa morar em tua casa os exilados de Moabe, seu refúgio contra o devastador, até que o opressor desapareça, a devastação tenha fim, e o invasor deixe a terra. O trono se consolidará pela bondade. Nós conhecemos o orgulho de Moabe, o soberbo, sua arrogância, sua altivez, sua insolência e a perfídia de sua língua. Por isso Moabe geme sobre Moabe e todos se lamentam. Pelos bolos de uvas de Kirhezerete, eles suspiram consternados. Porque o campo de Ezebom está seco e os soberanos das nações saquearam a vinha de Sabama, cujos sarmentos atingiram Jácer e se perdiam no deserto, cujos rebentos se prolongavam e atravessavam o mar. Por isso eu choro com Jácer sobre a vinha de Sabama. A alegria e a animação desapareceram dos pomares, nas vinhas não há mais cantos nem vozes alegres. Por isso estremeço sobre Moabe como uma harpa, e meu coração geme sobre Quirares. Por mais que Moabe se agite nos lugares altos, por mais que visite seus santuários para orar, nada obterá. Esse é o oráculo que o Senhor pronunciou outrora contra Moabe. E agora, ele declara, dentro de 3 anos, contados como os anos de um assalariado, a soberania de Moabe, tão considerável, será insignificante, e dela não restará senão um débil vestígio. Amanhã, dando continuidade às leituras do livro da Bíblia, no livro de Isaías, nos capítulos 17, capítulo 18, capítulo 19 e capítulo 20. Paz e bênçãos a todos.